Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 29 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de abril de 1859. Rogamos que o nosso Senhor Jesus e que os nossos amigos espirituais possam nos conduzir em mais esse trabalho, tá? A leitura será feita pela nossa irmã Carla, os comentários serão feitos pela nossa irmã Aramita, tá bom? Olha, continuamos no mês de abril, onde ele fala do quadro da vida espírita. Para nós vermos como ele demora, é uma reportagem bem longa, né? Uma matéria bem longa, que o Allan Kardec se dispôs a escrever para falar em detalhes o quadro da vida espírita quando a gente desencarna, na erraticidade. E a gente já viu que ele foi falando desde os mais adiantados até chegar nos menos adiantados. A necessidade de progredir é geral entre os espíritos. É isso que os impele ao trabalho por seu melhoramento, porque compreendem que é este o preço de sua felicidade. Nem todos, porém, experimentam tal necessidade no mesmo grau, sobretudo no início. Alguns chegam mesmo a comprazer-se numa espécie de vagabundagem, mas que não dura muito tempo. Logo, a atividade se torna para eles uma necessidade imperiosa, a qual, aliás, são impelidos por outros espíritos que lhes estimulam os sentimentos do bem. O que a gente quer na vida? Todos nós temos que progredir. É da vida, né? A vida é mudança, não é estagnação. Como ele fala aqui, vou até usar a palavra dele, vagabundagem é estagnação. Então, e no Consolador, numa das perguntas do Consolador, que perguntou dele o que precisa fazer, o que é a vida? Aí ele diz, a vida é luta, trabalho, aprendizar e progredir. Então, a gente sempre precisa disso. E se a gente for ver, hoje eu estava vendo, eu tinha lendo no Consolador, quantas vezes ele usa a palavra esforço. É só quase em todas as questões ele fala esforço pessoal, luta, sacrifício. Então, assim, a vida é esse progredir. A gente necessita disso. Lembramos que nós estamos num planeta de provas e expiações. Mal saímos do planeta primitivo. Então, mais ainda precisa disso. Então, todo mundo enquanto espírito, a gente tem essa coisa, vamos dizer assim, inata em nós, de procurar o progresso. Claro que ele diz que tem uns que vagabundeiam, mas outros vêm e estimulam. Bora, vai ficar parado? Bora, precisa caminhar. E isso é um determinismo divino. Isso é um determinismo divino. Vem a seguir o que se pode chamar de escória do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros, cuja única preocupação é o mal. Sofrem e desejariam que todos sofressem como eles. A inveja lhes torna odiosa toda superioridade. O ódio é a sua essência. Não podendo assenhorar-se dos espíritos, apoderam-se dos homens, atacando os que lhe parecem mais fracos. Excitar as más paixões, insuflar a discórdia, separar os amigos, provocar rixas, alimentar o orgulho dos ambiciosos para, em seguida, se darem ao prazer de abatê-los, espalhando o erro e a mentira, numa palavra, desviar do bem, tais são os seus pensamentos dominantes. Os espíritos de terceira ordem, que somos nós, eles são classificados em 10 classes. Desde as que são bem ligadas ao mal, como esses, até ir subindo, mas ainda são de terceira ordem. Então, esses aqui, que são os mais ainda ligados ao mal, que só querem o mal, perseguem e espalham mentira, o erro e tudo. Não que a gente não faça isso, né? Mas para ver que as gradações a gente vai evoluindo. Os pseudo-sábios, os galhofeiros, os que só querem, os zombeteiros. Eu me classifico como zombeteiro. Falei. Tem os levianos, tipo eu. Só vamos desmiuçar um pouquinho isso aqui, que isso aqui está muito na nossa realidade, no nosso cotidiano, tá, gente? Quando ele diz assim, olha, venha seguir o que se pode chamar de escória. O que é escória? O resto.
O resto. do mundo espírita, constituída de todos os espíritos impuros, ou seja, da terceira ordem, cuja única preocupação é o mal. Eles se ocupam em fazer o mal. Porque o bem incomoda. E ver alguém estar bem incomoda. Então eu estou na desgraça e vou levar todos à desgraça também. É tal qual às vezes você está num mau humor, numa antipatia tão grande, que você olhar para alguém e ver alguém sorrindo, isso já te irrita. Fulano vive rindo. De tão impregnado aquilo na pessoa. Então, ver o outro feliz incomoda. Vamos falar de rede social. Quantos de nós, ao vermos determinada pessoa postando que está em Paris, outro postando que está aí aquela cara feliz, e a gente se incomoda com aquilo? Nós somos espíritos da terceira ordem. E a gente ainda diz assim, fulano está se metindo aqui, colocando essas fotos. Eu que sei da vida dele. Então, eu estou falando isso para nós fazermos uma autoavaliação. Quando me incomodo, de um nível menor, é eu me incomodando com a felicidade do outro, que quase sempre não é autêntica. Porque no momento de felicidade a gente nem lembra de tirar foto para estar colocando em rede social. Quase sempre aquilo que eu quero apresentar ao mundo é aquilo que eu não vivo. Então, olha só, então nesse movimento, no movimento menor, a gente está falando de rede social, em que você se incomoda com a viagem do outro, com o namorado, com o esposo, com a família, a gente se incomoda. Então, isso com a roupa, seja lá o que for, com o corpo, seja lá o que for. Então, esses espíritos, então, a primeiro movimento é nós entendermos o quê? Esses espíritos somos nós. Existe um grupo que está desencarnado e tem um grupo que está encarnado. Também fazendo esse trabalho. Então, o primeiro ponto é eu me autoavaliar. Eu me incomodo com a felicidade de fulano e beltrano. Às vezes, você tem 10 mil amigos num momento de desgraça e desespero ali, curtindo tal de desgraça. Ai, que pena. E você posta uma coisa de alegria, 1, 2 ou 3 comenta alguma coisa. Apesar de o mundo ter visto. Você nem curte. Entendeu? Isso é esse movimento de eu me incomodo com a alegria do outro. Me dá raiva. Então, é a condição desses espíritos. Ver a felicidade do outro, isso os irrita. Aí o que eles fazem? Vamos atacar. Se eu não sou feliz, eu não vou deixar ninguém ser feliz também. Então, olha lá como é que ele vem. Sofrem. Eles sofrem. Então, vamos pegar a rede social. Quando eu vejo lá aquela foto, eu sofro em ver a alegria do outro. E desejariam que todos sofressem como eles. Estou sofrendo, que todo mundo venha sofrer junto comigo. A inveja, está aqui a palavra, inveja. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade. A gente vê isso dentro da instituição espírita. Se o irmão está palestrando, fez uma palestra agradável, a gente está aqui todo cheio de dedo, sem inveja. Ao invés de eu me alegrar, eu gosto sempre de lembrar da obra Paulo e Estevão, quando Gesiel foi acolhido com febre alta, em delírio, na casa do caminho, como era chamado. Pedro cuidou daquele jovem como se fosse um filho amado, e era. Quando esse menino se recuperou, Gesiel pediu, quem eram eles? Por que eles estavam fazendo? Em nome de quem? E aí Pedro foi apresentar Jesus para Gesiel. Gesiel imediatamente reconheceu em Jesus o Salvador. E Gesiel disse, olha, eu quero ajudar. Começou a trabalhar na enfermaria. E daqui a pouco o Gesiel era o melhor palestrante da igreja do caminho. Gesiel, que não conheceu pessoalmente Jesus, lá estava presente João Evangelista, Pedro, Tiago e tantos outros. Mas aquele menino que chegou doente, com febre, em delírio, foi que se tornou referência de evangelizador, de palestrante. E lotava.
Você acha que João Evangelista ficou melindrado por isso? Você acha que Pedro ficou melindrado? Ficaram com inveja? Ficaram com isso? Não. Se alegraram, porque o trabalho era do Cristo. Então, se eu estou dentro da casa espírita me incomodando com um palestrante tal, porque as pessoas gostam, recebem aplauso, seja lá o que for, elogiam, eu estou fazendo esse movimento aqui, olha, desse tipo de espírito. É isso que eu estou fazendo. A inveja lhes torna odiosa toda a superioridade, toda. O ódio é a sua essência. A essência deles é o ódio. Por onde passa, derrama fel. Não podendo assenhorear-se dos espíritos, eles apoderam-se dos homens. Falando aqui da ação espiritual. Atacando os que lhes parecem mais fracos. Esse fracos é o quê? E olha, gente, nós não somos fortes. Não somos. Porque todos nós, olha, quando um espírito quer atacar esses irmãos, primeiro não subestime. São muito inteligentes. Então, isso, olha, vamos atacar fulana. Primeira coisa, vamos espreitar. Vamos ver quais são as fragilidades. Vamos ver qual é a ferida dele. Qual é o ponto fraco dele? Olha, o ponto fraco dele é a vaidade. É em cima dela que nós vamos trabalhar. Então, é isso aqui, esse fracos aqui somos nós. Porque todos nós temos. Então, eu não vou, em absoluto, desafiar um espírito desse. Em hipótese alguma. Porque eu sei das minhas fragilidades. Então, ele diz, apoderam-se dos homens, atacando os que lhes parecem mais fracos. Excitar rixas, olha aí. Gente, nessa política o que teve de espírita brigando com espírita, pelo amor de Deus, eu olhando, excitando rixas, acabamos de ler aqui. Às vezes a gente vê num grupo, As mais paixões. eu pulei as mais paixões, mas estou na rixa, agora vou continuar na rixa, depois eu volto. Às vezes a gente vê num grupo, um grupo pequeno, aí começa a discutir. O estudo tá legal, aí começa a disputa, porque já não é mais discussão, é disputa. Daqui a pouco a rixa muito grande, acaba o grupo. Quantas vezes a gente não vê estudo em grupo que vai para rixas? E os espíritos morrem de rir. Eles excitam. Entendeu? Então, por que no nosso grupo, olha, ontem um colega colocou uma piadinha no nosso grupo. Eu ia falar de um não. Excita a rixa. Não é ele que vai me excitar a rixa. E aí o que a gente faz? Cala. Porque a melhor forma, essa é a orientação de Jesus. Fuja da contendas. Não vá contender. Então, de golpe, e olha que eu peguei, eu digo, vou deixar quieto. Então, é esse movimento que eles fazem. E a gente tem que estar muito vigilante. Então, eu tenho fragilidade? Tenho. Mas o que eu tenho? Uma vez que eu sei que eu tenho fragilidades, aí é o orar. Estar vigilante. Então, você tem que estar vigilante, senão você cai. Senão você cai. Entendeu? Vou voltar aqui onde está, né? Aos que ele parece mais excitar as más paixões, porque tem paixão que é boa. Paulo era um apaixonado pelo cristianismo, pela obra, pela oratória, pela divulgação, e fazia com paixão. Então, quais são as más paixões? Lembra, o bem só é o bem quando é o bem para todos. O bem que só me serve não é um bem, é um mal. Então, más paixões, eles excitam. Insuflar a discórdia. Então, se tu chega aqui com a Aramita, olha, Aramita, eu vou te contar um negócio. Tu viste a Carla? Não conta pra ninguém. Mas olha, o que eu estou falando, e detalhe, eu posso ter sido induzida, mas o mal está em mim, a estimular nela. Então, ou seja, eu tenho a minha fragilidade? Tenho. Estou com vontade de contar fofoca? Estou. E pode ser até verdade. É autêntico.
Mas a minha fala vai promover a concórdia ou a discórdia? Então eu recebi a influência, conta pra Mita, conta. O espírito quer discórdia, ele quer discórdia, ele quer acabar. Aí eu fico com aquela, chega aquela língua, chega a coça, aquele negócio, aí de mano. Aí tu diz, não, mas eu participei do estudo, eu me lembro disso, eu me lembro daquilo, Paulo Estevam, meu Deus, e agora o que eu faço? Senhor, me acode. Então, esse entre o meu movimento, a influência eu recebi. Mas entre fazer ou não, a responsabilidade é minha. Então, o primeiro ponto é, se eu contar isso para a aramita, eu vou estar plantando a concórdia ou a discórdia? A discórdia. Então, eu já vou calar a boca e vai morrer em mim. E quando começa, amiga, só porque eu gosto muito de ti, já é só de... Para agora, em nome de Jesus. Tu tá te enganando para... Então, eu acho que o freio está... Eu posso receber influência? Recebo muitas. Mas é aí que entra o evangelho, é eu não realizar. É eu me calar. É eu me calar. E para ir, gente, e o negócio, tu jura que é teu. Mas essa atitude só vai te afastar de todo mundo. Só vai plantar discórdia. E hoje em dia, eu digo, se Jesus viesse hoje, ele ia utilizar, eu acho que até o WhatsApp, para doutrinar no WhatsApp. Não respondeis às intrigas do WhatsApp. Silenciar, eu acho que ia ter regras para grupos de WhatsApp. Porque o povo, é um absurdo que isso acontece, né? Não só em redes sociais, mas também nesse sistema agora, porque queira ou não queira, isso hoje virou um ambiente de convivência. Então, e nesse ambiente, então tu tá ali com o celular, tu tá ali na mão, tu diz, eu vou acabar com ele. E detalhe, aí eu até costumo dizer assim, por exemplo, eu estou ali no grupo, e sempre que possível eu olho, eu sou responsável pelo grupo. Então, quando eu vejo que está demais, aí eu lembro de Jesus. Se tu tens algo contra teu irmão, vá em particular e em particular conversa com ele. Então, eu vou no particular. Fulano, por favor. A pessoa vai e repete. Se não resolveu no particular, agora vai para o público. Aí eu vou no público e exponho. Mas antes da gente expor lá, eu já fui no particular. Entendeu? Mas por que eu tenho que responder ali para fazer show para todo mundo? Então vá no particular, pega o número vá no particular, meu amigo, vem cá, conversa ali. Mas não, a gente quer também dar show ali no grupo, porque isso é vaidade. Então, esse hoje são recursos que esses espíritos estão utilizando para destruir amizades. E eles, nessa nossa eleição, excitaram muito. Agora, ontem, no dia da eleição, não sei quem teve sensibilidade para isso, ontem de manhã, o horário da manhã, parecia assim que tinha um anestesiado brasileiro. Você só via barulho de pássaros. Vento não tem em Manaus, né? Quando tem é temporal. Mas você via os pássaros assim. Eu olhei para aquilo, percebi a vibração, digo, eita, que a espiritualidade agiu mesmo. Foi o dia inteiro. Parecia até que não tinha eleição. E acabou e tal. Isso aqui não é bagunçado, gente. Nós temos um Senhor, um mestre. Mas antes, o clima não estava fácil. Não estava mesmo. Não estava fácil. Não estava fácil. E hoje, em ambiente de convivência, a gente tem que inserir rede social. É sala de diálogo, é sala de conversa. É ambiente de convivência, aonde as pessoas também se maltratam. Em rede social, exatamente. Então, tenhamos muito cuidado com essa aqui, ó. Paixões, insuflar discórdia, separar os amigos. Eu hoje, gente, o trabalho que a gente realiza, eu tenho consciência disso. A gente agrada a muitos, mas a gente arruma muito inimigos, encarnado e desencarnado. Então, hoje, quando a pessoa se aproxima muito de mim, se torna muito amigo, eu tenho medo, porque eu sei que a pessoa vai ser atacada. E já passei por algumas experiências dolorosas, entendeu? Então, e hoje quando eu chamo alguém, vamos trabalhar comigo, eu já pergunto assim, tu vai aguentar o ataque? Entendeu? Porque
Então, de repente, a Aramita está com amizade comigo, está muito próximo, olha, está dando certo, olha, a Aramita está mudando, a Aramita está aprendendo. Opa, pera lá. Vamos já separar essas duas aqui. Tenta aqui, não consegue. E a gente percebe isso. Vai lá, ataca, e a pessoa sente. E a gente está vendo, às vezes estudo em grupo. Eu encontro participante me bombardeando psiquicamente. E a gente ora porque a gente sabe que é influências espirituais. Mas a gente não desiste. Mas que é fácil, não é. Você imagina que mesmo aqueles que conviveram com nosso Senhor Jesus, lado a lado, e ele era um mestre, é um mestre, abandonaram. Imagina eu, uma pobre coitada. Então, temos que estar muito atento a isso aqui, ó. E é aqui, olha, o que chega na minha mente. Por que está me dando essa antipatia da tia? O que ela fez para mim, para eu estar com isso? Sabe o que ela fez? Ela não fez nada, mas o que a gente está estudando está te tornando uma pessoa melhor. E o que eles fazem? Te tiram daqui. E normalmente te cai igual uma barata. Porque não se atira árvores, pedra em árvores que não dá fruto. Se está dando fruto, taca-lhe pedra. Então, meus irmãos, estejamos muito atentos, porque é sutil. E eu falo isso porque já são quase 20 anos dirigindo grupo de estudo. E eu vejo isso repetir constantemente. Então, e é isso aqui, olha. Separar os amigos, provocar rixas. Nesse período agora, eles tiveram prata e tanto para isso. E muitas amizades foram desfeitas. Até famílias começaram a discutir, quebrar. Eu conversando com meu sobrinho, mas tia, isso, eu digo, meu amor, anule. Se for o caso, anule o seu voto. Você tem todo o direito, mas respeite a opinião de cada um. Então, é algo difícil, foi complexo. E muitas pessoas, e eles incitaram rixas, aproveitaram. E as pessoas ficavam borbulhando, parecia assim que nunca tinha aberto o evangelho. Outra coisa que eles incitam, alimentar o orgulho dos ambiciosos, para em seguida se darem ao prazer de abatê-los. Porque todo aquele que se eleva será abaixado. Então ele faz se sentir daqui a pouco, olha, puxa o tapete. Está preso. Foi jogado na televisão, preso. Antes o que era orgulho, falar um sobrenome, agora esconde que eu não quero dizer que eu sou filha dele. Incita o orgulho, daqui a pouco passa rasteiro. Espalhando o erro e a mentira. Numa palavra, desviar do bem. Tais são os seus pensamentos dominantes. Quisemos dar uma ênfase nisso aqui, porque isso aqui deveria ser lido diariamente para a gente estar atento. Lembra sempre, eu posso receber influência? Posso, mas quem realiza sou eu. Eu sou responsável. E esse lembrete é assim, nós não somos espíritos superiores. Não. Nós não somos nem espíritos bons ainda. Somos espíritos de terceira ordem. Então, dentro das 6 classes. 10. 6, de cada um é uma classe. A terceira ordem, 6 classes. Nós estamos dentro. E quando o Kardec fez isso aqui, ele disse: olha, eu não estou fechando, não. Isso aqui é só para vocês terem mais ou menos uma noção. A segunda, 3, e a primeira é classe 1. Não. Porque nós encarnados prejudicamos os outros. Sim, isso é um fato. Eles lá. Porque o que acontece? Esse processo aqui, por exemplo, ele te influencia, mas tu não sabe. No mundo espiritual vai saber, não tem como. Então no mundo espiritual não há uma influência. Ele domina, ele aprisiona, ele xinga, ele faz o que ele quiser. Mas não é nada sutil, é direto mesmo. Isso é um fato. Entendeu? Tanto é quando você sai do corpo e se vem cá, agora tu que vai me servir. Eu vou te servir muito, entendeu? Ele pode fazer esse movimento. Aqui não é o nível de influência realmente. É influência. Então ele está aqui influenciando e a pessoa nem se apercebe. A pessoa nem se apercebe disso. Entendeste? Que é sutil. É sutil. Então, sempre, gente, por misericórdia, ora. E antes de agir, pensa. Sabe? Se nós só aprendêssemos a pensar antes de agir, nós iríamos evitar muitas discórdias.
Olha, Judas fez o que fez com o nosso Cristo, mas Judas amava o Cristo. Tanto é que ele se matou. E Jesus sabia que ele foi enganado. E qual foi a porta da fragilidade dele? O poder. Ele era apaixonado, paixão má. Ele era apaixonado pelo poder. Era o que ele mais queria. Então, olha, está aqui o ponto fraco dele. Então, vamos ludibriar. E vocês acham que foi só aquele grupo de encarnados? Existiu uma multidão de desencarnados querendo acabar com o nosso Senhor Jesus. Que vinham tentando há um tempão. Né? Vinham tentando há um tempão. Não só a ele, como aos outros discípulos também. Mas Judas caiu. Como diz o livro dos Espíritos, a mais das vezes são eles que vos dirigem. Até que ponto os Espíritos influenciam? Foi bom? Então vamos dar uma paradinha. Daqui a pouco a gente retoma o livro A Caminho da Luz.